Eu achei aqui um texto da epístola de Paulo, a carta que Paulo escreveu a Tito, que se encontrava em Creta. Tito era um gentil convertido a Cristo por Paulo, e ele fala aqui algo que vai ser mais ou menos dentro daquilo que eu vou tentar passar para os irmãos, para que os irmãos tenham um pouco de raciocínio, lógica, conhecimento. Fé sem conhecimento, meus irmãos, nos leva a misticismo, a sofismas, coisas que parecem que são verdade, mas nunca foram. Então esse é o texto que eu vou usar aqui, a epístola de Paulo a Tito, do versículo 10, do versículo 9, eu vou do 9. A Bíblia diz no livro de Tito, capítulo 1, versículo 9: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejas poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Versículo 10: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Amados irmãos, assim como Paulo estava instruindo Tito a tapar a boca daqueles contraditores, assim nós estamos aqui hoje como mensageiros de uma mensagem de Cristo, uma nova e viva mensagem. Cristo aqui usou o apóstolo Paulo através de Tito. Tito se encontrava em Creta, uma cidade gentílica, uma cidade que existia outras religiões, outros deuses, vários deuses, e Tito estava sendo exortado a contradizer a boca daqueles que naquele tempo pregavam contra Cristo. Então a fé, meu irmão, ela tem que ter uma razão. Fé sem razão nos leva aos misticismos. É o que nós encontramos aí nas igrejas, puramente coisas místicas, sem nenhuma base dentro de uma verdade de Deus. Fé sem razão é sinal de misticismo, é sinal de sofisma. Eu separei hoje 3 acontecimentos bíblicos aqui para eu fazer com que os irmãos despertem a nossa fé racional, a fé da lógica, a fé de uma razão. Deus não é Deus de misticismo, Deus é Deus de razão. Deus, ele se revelou através da palavra. Para quê, irmão? Ele se revelou através da palavra para que a palavra ela seja de geração em geração, de tempos em tempos ela seja estudada. Por isso que Deus se revelou através, meu irmão, da palavra, porque a palavra ela vai servir para gerações e gerações ela estudar, ela compreender, ela ensinar e pregar segundo uma verdade do eterno, segundo a verdade de Deus. Irmão, nossa fé ela tem que ter uma certeza, porque Deus não é Deus religioso e nem místico, Ele é um Deus de verdade, Ele é Deus de uma razão. E essa é a fé que nós devemos andar, uma fé dentro de uma razão bíblica. Essa palavra de Deus, ela veio para nos trazer uma verdade, e essa verdade, ela vem segundo o conhecimento. Sem conhecimento, meu irmão, nós chegamos ao misticismo, ao que acontece mais ou menos aí. Me perdoe, hoje eu estou um pouquinho nervoso, mas eu gostaria de dizer aos irmãos que eu separei hoje três acontecimentos bíblicos para que a gente possa despertar nossa fé. O primeiro deles que eu quero chamar a atenção dos amados irmãos é o diabo e o pecado lá no céu. Então preste bem atenção, amados irmãos, que eu vou entrar em coisas profundas aqui. O diabo pecou lá no céu. Então aí nós encontramos a fé mística, a fé sem a razão bíblica, que o diabo, ele se rebelou contra Deus. Era um anjo que estava no céu, e esse anjo se rebela contra Deus. Aí vamos agora à razão. Isso é o místico da religião. Vamos à razão. No céu entra pecado. Biblicamente no céu entra pecado. Se o pecado chegou ao anjo, da onde veio esse pecado? Ele tem que ter uma origem. Se o pecado penetrou no coração do anjo, que eles dizem aí que era Lúcifer, da onde veio esse pecado, meus irmãos? Quem criou esse pecado? Porque se o pecado chegou no anjo lá no céu, o pecado já existia. Quem criou esse pecado? Porque esse pecado tem que ter uma origem. Se ele já existia, ele tem que ter origem.
o anjo se rebela contra Deus. Pode um anjo, biblicamente, dentro de uma razão lógica e dentro de uma razão bíblica, pode um anjo se rebelar contra Deus? Nós vemos no Salmo 148, versículo 1 ao 6, Deus criando todo o exército celeste. Salmo, se os irmãos depois quiserem, eu não vou me aprofundar muito nos textos para que não possa demorar muito, tá bom, meus irmãos? Salmo 148, o Deus está criando todo o exército celeste. E nesse exército, ele diz que aos anjos, ele criou eternamente, deu aos anjos a eternidade. E deu um decreto que eles não podem ultrapassar. Então, se o anjo ultrapassou esse decreto, Deus não pode ser todo poderoso. Por quê, irmão? Porque ele não tem poder sobre a criação. Ele criou e ele não sabe o que ele criou. Então, ele não pode ser chamado de Deus todo-poderoso. Estão dando para vocês entender aonde está o místico das religiões aí, sem nenhuma razão, dentro de um contexto bíblico. Porque a fé sem razão, ela se torna mística, ela se torna sofisma, coisas que parecem ser verdade, mas nunca foram. Então o anjo se rebela contra Deus. Se ele se rebelou contra Deus, ele feriu a Bíblia. Então Deus não vela para cumprir a sua palavra, meus irmãos. E isso fere o caráter do Criador, fere o caráter daquele que tem todo o poder e domínio sobre todas as coisas que ele criou. Está dando para vocês entender? Então a partir daí nós entendemos que Deus passa a ser, pela religião, pela uma fé racional, Deus passa a ser o quê? O criador de todo o mal da humanidade, irmãos. Por quê? Porque Deus, esse anjo se rebela contra Deus, Deus expulsa ele para a terra. Quem estava na terra quando Deus expulsou, segundo a religião? Adão e Eva. O que Adão e Eva tinham feito a Deus de mal? O que foi que Adão e Eva tinham feito a Deus de mal? Nada. Adão e Eva estavam no paraíso, eles eram puros, eram inocentes, estavam aqui no mundo, e Deus expulsa esse diabo para cá. Quando Deus poderia ter expulsado esse diabo para outros planetas. Se nós olharmos de uma maneira racional, nós vamos ver que existem vários planetas na nossa galáxia, vários planetas. Então, por que Deus não expulsou esse diabo lá do céu para um planeta vazio, onde o diabo não pudesse fazer nenhum mal a nenhum daqueles que Deus disse que ama? Vocês estão conseguindo compreender, meu irmão, que o misticismo destrói a razão? Todo místico destrói toda a razão, o que bíblica. Por isso que sem conhecimento, meus irmãos, sem conhecimento, nós levamos tudo para onde? Para o místico. O que acontece aí? Misticismo. Então as pessoas não compreendem a palavra. Não, elas vivem aí o tempo todo debaixo de uma fé irracional, sem um raciocínio lógico. E isso leva o quê? A misticismo, leva a sofisma, a coisas criadas e sem nenhuma base dentro de uma verdade de Deus. O livro chamado Bíblia, meus irmãos, ele tem cartas escritas que foram escritas por homens que viveram na época em que ela estava sendo escrita. Eles não deixaram para escrever as cartas no dia de hoje, eles escreveram essas cartas há anos atrás. Então essas cartas, ela teve endereço. Podemos entender que quando Paulo escreve uma carta aos Tessalônicos, a cidade de Tessalônica, ela existe hoje? Não. Então a carta foi para os Tessalônicos. Se os Tessalônicos receberam a carta de Paulo mais ou menos no ano 52 a 53 da era cristã, depois de Cristo, quando eles receberam essa carta, eles disseram: não é para a gente não, vamos guardar, porque é para 2025, quando Jesus vai voltar. Eles entenderam assim. Então vocês veem que a fé, meu irmão, a fé sem razão leva tudo para o místico. E é o que está acontecendo aí com nossos irmãos. Quando nós vamos pregar graça, nós somos o que? Encontramos vários contradintes contra essa graça. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento. Sem conhecimento, sem fé, e a fé vem do conhecimento, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é real, tem que crer que Deus é real, tem que crer que Deus tem todo o poder, tem que crer que Deus é o Criador. Fora dele não existe nenhum Deus. Amém? É bíblico ele afirmar, Isaías 43, versículo 10 em diante,
ele diz que só existe um só Deus. Fora dele não há Deus nenhum. Antes dele nunca existiu, porque ninguém criou Deus. Ele mesmo se formou, e isso é um mistério que ele não nos revelou. Por quê? Porque o que é revelado pertence aos filhos, o que é oculto pertence a Deus. Ele nos revelou e nós não temos capacidade para entendermos. Se não compreendermos um livro desse, que é Bíblia, que tem 66 livros, se a gente não consegue entender ele, como compreender a mente de Deus? Então, irmãos, fé, ela tem que ter razão. Não, nós somos preparados para calar a boca, como Paulo instruiu a Tito, calar a boca dos contraditores. Por quê? Porque fé tem que ter razão. Eu não aceito qualquer tipo de homem que se diz religioso, ele vir falar comigo sem ter base dentro da Bíblia. O diabo está fazendo, o diabo deixou de fazer, isso e aquilo, coisas que não tem nenhum sentido, irmão. Esses livros criados aqui, essa compilação de livros chamado Bíblia, ela teve datas, vários livros aqui, ele teve datas em que o autor escreveu para o povo que ele estava falando. Então Paulo escreve a Tessalônicos estavam ouvindo Paulo, então Paulo está escrevendo para eles, não para a gente. Então isso é o que? Isso é conhecimento, irmão, a qual o Deus diz que o conhecimento liberta, e o conhecimento nos libertou. O Espírito só liberta o homem através de conhecimento. Não adianta, irmão, a gente não querer se aprofundar no conhecimento da Bíblia. Por quê? Porque senão nós vamos ficar vivendo uma fé sem base, uma fé sem razão, uma fé criada por objetos, por deuses criados pelos homens, e assim se vai. Amados, antes de Deus se revelar a Abraão, existiam outras nações do mundo, Israel, Jerusalém, todo esse Israel, a região da Judéia, eles não existiam ainda. Então já existia o quê? Religião. Já existia deuses no mundo. Quem criou esses deuses, irmãos? Quem criou esses deuses? Isso é necessário a gente compreender, porque Bíblia sem conhecimento não há razão, irmão. Quem criou esses deuses? Foi Deus que criou Deus? Não, que ele disse que antes de mim não existiu Deus nenhum, e depois de mim jamais existirá. Por quê? Porque ele não criou. Deus não criou nenhum Deus para que seja adorado por ninguém. Ao contrário, esses deuses existiam por quê? Pelas religiões dos homens. Os homens criaram esses deuses. Não foi Deus que não criou nenhum Deus. Não existe nenhum. Amados, não existe nenhum espírito a possuir nenhum homem. Por quê, irmão? Racionalidade, fé com razão. Eclesiastes capítulo 9, a partir do versículo 5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Eles não têm mais amor, ódio, pensamentos, obras. Por quê? Porque eles estão mortos, e não tem mais nada a ver com o que está debaixo do sol. Amado, repare e examine os textos como nós examinamos dentro de uma fé racional. Não há. Eu vou abrir aqui, e gostaria que os irmãos, eu vou abrir aqui, porque isso aqui merece que a gente abra esse texto aqui e leia ele, para que os irmãos possam estar firmados dentro de uma base bíblica e dentro de uma verdade de Deus, não verdade mística como é por aí. Então, olhe bem, livro de Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória, presta bem atenção, irmão, a sua memória, o seu raciocínio, fica entregue ao quê? Ao esquecimento. No versículo 6, também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Olha bem, já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então olhe bem, ele está dizendo aqui que aquele que está na morte, ele não tem mais parte alguma. A memória dele está lançada no esquecimento. Ele não tem mais parte alguma com o que está debaixo do sol, que é aqui a terra, o mundo. Ele não tem mais parte alguma. Então eu pergunto a vocês, racionalmente, a gente lendo um texto desse, nós buscamos uma razão para a nossa fé. Se não há memória, se não há ódio, se não há, ele está onde? Ele está na morte. Ele está dizendo, na morte não há pensamento, na morte não. Então como existe algum espírito vagando com memória, como algum espírito chamado pombagira, chutranca-rua, com memória e possuindo pessoas? Vou possuir a vida daquela mulher, eu vou lá possuir. Então como é que existe isso? Isso tem base bíblica? Não, isso é místico.
Isso é o místico das religiões, sem nenhuma razão bíblica, sem nenhuma razão dentro de uma verdade, dentro de um contexto, dentro de um fato histórico, biblicamente. Então ele diz que não tem mais nada a ver com o sol. Por que, irmão, que não tem mais nada a ver? Porque, irmão, o espírito, quem tem espírito, a vida está onde? No espírito. Fora do espírito não tem vida, irmão. Fora do espírito não há vida. Então o espírito que tem a vida é aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu como Jesus disse lá em João capítulo 3 a Nicodemos: o que é nascido da carne, ele é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Irmão, o que é nascido, esse nascimento aí, não está falando da terra não. O que é nascido lá, o que é nascido de Deus, é nascido do Espírito. Esse tem o Espírito. O que é nascido da carne, ele veio ao mundo para cooperar com a nossa vida aqui no mundo. Alma vivente, para participar do mundo, para cooperar aqui no mundo com algo. Está também sujeito, como nós estamos, às paixões carnais, às paixões do mundo, as nossas paixões que estão nos nossos membros carnais. Por quê? Porque quando o homem morre, como ele diz aqui, quando o corpo adâmico ele tomba, o espírito volta para Deus na eternidade, não tem mais nada a ver com o mundo. Então não há nenhum espírito aqui vagando nem perturbando ninguém, porque quem não tem o espírito está onde? Está na morte. A morte, a segunda morte, a morte eterna, o lago de fogo, que é o que? Essa ambiência do mundo. Morreu, aqui mesmo ficou, não foi para lá, chamado lago de fogo, a segunda morte, a morte eterna. Não há vida após a morte, não há vida. A vida, irmão, está no espírito. Espírito é que tem a vida. Não há vida sem espírito. Então se o espírito tem a vida, ele é de quem? Ele está na eternidade. Fechou, morreu, eternidade para o espírito. O corpo está onde? No lago de fogo, no pó. O corpo voltou para onde? Para a terra, como Jesus, como o próprio Deus disse lá a Adão no princípio da Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 3, 19: tu és pó e ao pó você vai retornar. Tu és pó, ao pó você vai retornar. Então o corpo adâmico, qual o destino do corpo? Terra. Qual o destino do corpo? Morte, sepultura, vida. Por isso que ele diz aqui que os mortos não tem mais nada a ver, não tem raciocínio, não tem. Então não pode haver, irmão, dentro de uma razão, irmão, dentro de uma lógica, dentro de uma razão, de uma fé racional. Uma fé que nós deixamos que o Espírito nos traga razão. Por quê? Porque Deus é um Deus de razão. Engraçado o que eu vou falar para vocês, meus amados irmãos. Os irmãos aí fora, eles dizem assim: façamos teologia. Então, o que é teologia? Teologia, Teo significa Deus. Logia, logos, razão. Então, um Deus de razão. Um Deus que é um Deus de razão. Então esse Deus de razão, ele vai dar pra gente místico, coisas místicas pra gente ficar sem saber o que é isso. O diabo estava lá no céu e o pecado chegou nele como? E a gente não saber responder? Não, é o livre-arbítrio, porque o que mais se diz aí, os nossos irmãos aí que se dizem os ungidos, os irmãos que têm cargos eclesiásticos na igreja, né, uma patente maior aí, eles dizem que o diabo ele tem livre-arbítrio. O diabo tem livre-arbítrio. Aí eu pergunto, irmão, o que é livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio dentro de um raciocínio bíblico? O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é poder de escolher. Livre-arbítrio é poder de escolher. Onde nós temos livre-arbítrio? Nós, seres humanos que estamos nesse mundo, temos livre-arbítrio. Por quê? Porque aqui nós conhecemos dois caminhos: o bem e o mal. Lá no céu entra pecado, lá no céu tem o mal. O mal, ele permanece diante de Deus. Deus comunga com o mal? Não. Se Deus não comunga com o mal, como é que eu tenho arbítrio? Se eu só tenho Deus. Se eu só tenho Deus, onde é que eu tenho arbítrio? Onde os espíritos têm arbítrio? Não tem por quê? Porque eles foram criados para adorar e servir a Deus. Dentro dessa criação, Deus tem todo o poder, porque Deus criou para isso. Então não pode haver rebelião contra Deus. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Todo poder emana de Deus. Todo poder, ele emana de Deus. Ele emana de Deus. Então fora de Deus não há poder se Deus não dá, se Deus não der. Então nada acontece se Deus não comunga para que aquilo aconteça. Deus está no controle de todas as coisas.
da nossa vida, da criação, do espaço, de todas as coisas, irmão. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Nada escapa dos olhos de Deus. Não há espaços que Deus não possa ocupar. Então Deus está em todos os lugares. Mas os irmãos, com essas mentalidades ou esses misticismos das religiões, sem base dentro de uma razão bíblica ou de uma fé racional, eles esquecem disso. Eles esquecem que Deus é onisciente. Então, quando Deus, se houve uma rebelião e o anjo foi expulso para cá, para a terra, Deus não é onisciente. Por quê? Porque ele não sabia que o anjo ia destruir, ou me perdoe o termo, desgraçar com a vida dos seres humanos, que era representado por Adão e Eva. Por quê? Foi que Adão e Eva fez a Deus. Foi que Adão e Eva fez a Deus, irmão, para que Deus tivesse tamanha malvadeza, tamanha perversidade de colocar esse diabo nesse mundo, para desgraçar, destruir, desviar esses homens de um caminho reto e justo e de adoração ao Eterno pela sua criação. Então isso está o quê? Dentro de uma fé racional, amados. Isso chama-se racionalidade, isso chama-se conhecimento do Espírito. O Espírito está despertando para que nós tenhamos uma fé dentro de bases da palavra. Por quê? Porque Deus criou, inspirou o homem a escrever a Bíblia. Para quê? Para que de geração em geração, de tempo em tempo, nós possamos conhecê-lo. Através de quê? De um conhecimento, de uma lógica, de uma razão. Por isso que a Bíblia existe. Nós confiamos na Bíblia no sentido da inspiração do Pai, da inspiração de Deus, porque a Bíblia serve justamente para isso, para que nós possamos encontrar um caminho, um conhecimento, um norte para a nossa fé, para que a gente não viga aí sabendo, eu disse o diabo, então nós chegamos, isso é engraçado, eu vou ter que contar com vocês, nós chegamos no interior aí, e nós chegamos no interior, as pessoas dizem assim, rapaz, existe lobisomem. Existe. Fulano já se transformou, entrou num negócio de farinha, saiu virado lobisomem. Aí eles dizem que ainda diz que viu, ainda diz que viu. Aí eu pergunto aos irmãos: existe lobisomem, irmão? Existe lobisomem? Não, porque se existisse já estava comprovado. Então tudo é o quê? Místico. Então para eles é uma verdade, para nós eu vou crer na verdade dele, uma verdade sem lógica, sem uma razão. Então essa é a nossa fé, irmão. O Senhor, a cada tempo, amados irmãos, a cada tempo, a cada geração, desde o princípio do mundo, se nós formos ler Bíblia com conhecimento e entendimento, desde o princípio do mundo, Deus veio se revelando de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos hoje. Amanhã, daqui a 200, 300 anos, o conhecimento vai estar acima desse nosso de hoje. Por quê? Porque Deus é assim, irmão. Deus vai sempre trazer algo que vai nos surpreender. Para que o quê? Porque o mundo vai ser transformado, o mundo sempre é transformado. E essa transformação do mundo nós temos que compreender aonde está Deus nessa transformação. Amanhã o mundo é virtual, você vai encontrar uma pessoa virtual e nós temos que entender como é que Deus permite tudo isso. Então o conhecimento daqui a 50, 100 anos, 200 anos vai ter um conhecimento acima do nosso, porque eles vão estar tendo uma visão da vida deles naquele tempo com Deus, que é porque Deus concebeu tudo aquilo, porque Deus, e é dessa maneira, é de fé em fé, de glória em glória, não é isso que o apóstolo diz? Fé, glória em glória, é de tempos em tempos. Por quê? Porque nós não temos capacidade de absorver tudo. Os discípulos de Jesus andaram com Cristo, mas não absorveram tudo que Cristo disse. Por quê? Porque eles não tinham um certo grau, meu irmão, de conhecimento. Deus usou, o Cristo ressuscitado, usou um homem que ele já tinha capacitado, um homem que ele já tinha escolhido na sua presciência, ele já tinha escolhido, o apóstolo Paulo. Por quê, irmão? Porque Paulo era capacitado, Paulo tinha uma cultura, Paulo conhecia a Escritura, Paulo conhecia as religiões, Paulo tinha estudo, conhecimento, Paulo falava as línguas estrangeiras, línguas de outras nações. Paulo foi usado justamente para quê? Para levar todo esse conhecimento às outras nações. Por que Paulo, irmão, foi levado a outras nações? Por quê? Porque quando Cristo batizou na cruz, ele batizou a igreja, os eleitos daquele tempo lá, com o Espírito. Então quando Paulo chegou em outras nações, o obedecer a Deus começa pelo quê, irmão? Pelo ouvir.
e ouvir a palavra. Então, quando Paulo chegou em outras nações gentílicas, que Paulo abriu a boca falando de Cristo, o Espírito que já estava neles ouviu e obedeceu e creu. Por quê? Porque o Espírito convenceu ele de toda uma verdade que está dentro de uma fé racional, não mística. Ele escutou e ele não tem, não é pelo nosso querer, é pelo dele. Ele tem poder sobre tudo, ele é dono de todas as coisas. Tudo converge para ele, não para homem, nem para a religião, não para homens com suas patentes eclesiásticas, papas, padres, apóstolos, pastores, nada disso, irmão. Há um só corpo, nessa vida. Corpo, não é religião, corpo. Há um só corpo, e desse corpo só tem uma cabeça. Então não há nenhum homem acima de ninguém. O único que está acima é o Eterno, aquele que é o Criador, aquele que é o Senhor dos senhores, Rei de todos os reis da terra. Esse sim é o único. Fora dele, nós estamos no mesmo patamar. Somos filhos de Deus, ainda somos carnais, estamos dentro de um corpo carnal, vivendo aqui uma experiência terrena, que o Senhor criou a terra. A terra foi criada para quê? Para o homem carnal. Para o homem carnal. Façamos o homem. Aí um dia um velho irmão, um amigo nosso, e ele disse para mim: irmão, o que ele diz lá? Façamos o homem, a imagem e semelhança de Deus. Eu perguntei para ele assim: irmão, Deus é homem? Deus é homem para que a imagem dele fosse humana? Deus é homem? Não. Então começa por aí. Aí ele, a fé racional despertou nele, que ele estava dentro de o quê? De uma religião. Então ele estava cego. A religião não deixa ele pensar racionalmente, ao contrário, leva ele para o místico, e assim vai. No místico, a pessoa dá glória a Deus, porque para ele está tudo bem, está tudo tranquilo, mas para nós não. Nós fomos firmados dentro de um propósito do Pai. Nós não vivemos pela carne, nós vivemos pelo Espírito. Nós vivemos pelo Espírito, e pelo Espírito há conhecimento, pelo Espírito há vontade de conhecer, a vontade de saber do Pai, a vontade de ter uma razão para tudo para que a gente não possa estar por aí, dentro de lugares criados pelos homens, e dizendo glória a Deus, e dando glória a coisas que o homem criou, imagens inanimadas, deuses feitos de pau, de pedra, e a gente está tudo bacana, né? Não, irmão, nossa fé ela tem que ser racional, nossa fé ela tem um propósito. Assim como Deus, assim, meu irmão, preste bem atenção a isso, amados irmãos. Assim como Deus predestinou Jeremias antes de nascer na barriga da mãe. Jeremias já era profeta de Deus. Jeremias foi o quê? Predestinado. Ele veio ao mundo, nasceu de uma barriga de uma mulher, andou no mundo como nós andamos. Então, mas quando ele ouviu, ele creu e ele seguiu os propósitos de Deus. Por quê? Porque Deus o havia predestinado. E assim como Jeremias, irmãos, assim como Davi, assim como Elias, nós também somos predestinados. Fomos predestinados a vir a esse mundo e abrir a boca para falar dessa palavra. Todos nós fomos predestinados. Por quê? Porque somos um só nele. Não há outro, não há nenhum caminho, não há nenhuma brecha para que exista um outro caminho, ou um outro Deus, ou uma outra coisa qualquer que não seja por ele. Então isso é o que, irmão? Isso é fé. Isso é chamado fé racional. Por isso que Paulo, ele é escolhido, porque Paulo tinha uma capacidade racional acima daqueles 12 apóstolos que andavam lá com Cristo. Porque vocês podem ver, irmão, que os apóstolos de Jesus, eles dizem: mestre, por que aquilo? Mestre, por que aquilo? Mestre, por que aquilo? Então eles pedem a Jesus que explique. Mas Paulo não foi ensinado por Jesus de Nazaré, não. Paulo foi revelado, foi levado ao terceiro céu. É um nível de conhecimento que o Espírito levou ele, um nível de conhecimento acima dos outros. Por quê? Porque Paulo, a capacidade racional de Paulo, o conhecimento era acima dos demais. Para quê? Para entender e compreender e exortar e ensinar a igreja sobre essas boas novas. Boas novas na Bíblia veio através de Paulo, não veio através de nenhum apóstolo, veio através de Paulo.
a revelação para alguns apóstolos de Cristo, que pregavam que Cristo era quem? O Messias esperado de Israel. Alguma outra nação do mundo daquele tempo de Cristo esperava algum Messias? Nenhum, irmão, nenhum. O Messias veio para os seus. Não é isso que João diz lá em João capítulo 1, versículo 12? Ele veio para quem? Ele veio para os seus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E todo aquele que recebeu, ele fez filho de Deus. Isso já foi um outro processo que o Espírito, o Cristo ressuscitado, trouxe para os gentios, para que os gentios tivessem um conhecimento a respeito disso. Mas por que ele trouxe? Porque eles já estavam selados pelo Espírito. Eles já estavam selados pelo Espírito, que lá na cruz o Cristo batizou naquele tempo a sua igreja. A igreja foi batizada com o Espírito, o batismo da qual João Batista, ele disse: do meio de vós vai sair um que é maior do que eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Ele vai batizar vocês. Ele singular, ele não está dizendo eles, ele disse ele singular. Ele vai batizar vocês, terceira pessoa do singular. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, trazendo o que? Juízo e o batismo eterno, que o próprio Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 5, ele diz: há um só Senhor, há uma só fé, há um só Espírito. Então este era o batismo trazido. É batismo de mão de homem. Ele disse: eles vão batizar. Ele disse: ele queria batizar, e ele batizou. E foi através desse batismo que nós compreendemos, nós entendemos que em Cristo, irmão, no Cristo, no verdadeiro, o eterno, o Deus maravilhoso conselheiro, o Deus da criação, nós estamos firmados. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Não há nada, irmão. Que a igreja, ela possa entender isso, ela possa compreender que fé, ela tem um propósito. Fé não é crer em qualquer coisa. Fé é certeza. Fé é certeza. E a certeza que o Pai cumpriu tudo aquilo que um dia Ele prometeu, desde o princípio da vida até os dias do futuro e assim por diante, séculos e séculos. Ele sempre vai velar e vai cumprir. Fomos salvos. Somos salvos, né? Somos porque nós ou já nascemos salvos, porque se nascêssemos sem a obra, estaríamos debaixo de um pecado. Já nascemos salvos, e isso não vem de nós, é dom, é o amor dele incondicional que ele teve antes da fundação do mundo. Amém? Sejam firmes na fé, que essa fé ela traga a vocês razão, para que vocês possam crer segundo a verdade da palavra, porque foi aqui, este livro, ele tem um sentido para a nossa fé, que é conhecimento, estudar, pregar e ensinar. Amém? Graça e paz a todos, um bom domingo. Deus seja louvado.